E tem algumas coisas, assim, que eu até fico meio que constrangido a dizer, que nem eu falei, que ele acaba saindo um pouco da EQM, indo para o lado da vidência. Hum, Mas, por exemplo, que a minha esposa, por exemplo, ela nem gosta que eu falo, por exemplo, eu vi aqui, no futuro, bastante coisas. Eu vi terremoto em São Paulo, a cidade totalmente destruída. Eu vi tsunami na Baixada Santista. Eu consegui assim, ver uma situação em que, pelo que eu entendi, porque muitas coisas eu esqueci, porque essa doença, síndrome de Guillain-Barré, uma das características dela é deixar a pessoa com sequela na memória. Então, eu uhum, sou uma pessoa bastante esquecida, bastante coisa eu esqueci. sim. Mas eu vi, por exemplo, que houve uma revolução na Terra que foi mais ou menos assim, o Brasil, ele foi, só para fazer um comparativo, ele saiu do lugar onde ele está e trocou com o Japão, foi parar lá no Japão, e o Japão foi parar lá na outra parte da Terra. Então, para mim, pelo que eu vi, foi uma espécie de um terremoto, um grande terremoto que abalou a Terra toda. Sei. E, então, são algumas coisas que eu não gosto de falar, porque eu acho que isso assim, já fica meio na parte da evidência, e até acaba mexendo com a cabeça das pessoas. Hoje, por exemplo, a minha esposa ela não sai para festa nenhuma comigo, porque eu disse para ela que nós estávamos numa festa e que, de repente, saiu uma briga, saiu um grande tiroteio, e nesse tiroteio ela foi atingida e veio a falecer. Uhum, Então, hoje, chamaram assim, Sueli, vamos numa festa em São Paulo, na casa da minha sobrinha? Ela não vai. Teve uma vez que teve um aniversário da filha da minha sobrinha, e eu é, fui sozinho. E aí, como eu fui, era perto lá da minha casa em São Paulo, eu fui a pé e eles vieram me trazer de carro. Aí hum, estava tendo um baile funk, teve um grande tiroteio e 3 pessoas foram baleadas. é. E uma mulher foi atingida, que veio a falecer. Então, eu não vou prolongar muito nessa história de evidência, porque isso acaba mexendo muito com a cabeça das pessoas, e aí isso acaba me deixando assim, bastante constrangido. Sei, sim. Embora eu não quero forçar você a nada, porque principalmente porque eu não quero deixar você constrangido. Mas essa é uma parte também importante, né? Se tiver assim alguma coisa coletiva, né? Você falou que viu muitas cenas de desastres no Brasil e fora do Brasil também, em outros países. Tem ideia de quando isso iria acontecer, por exemplo? Olha, mais ou menos, seria em torno de 20 anos depois, que numa conversa que eu tive com um amigo meu, que estava lá em cima comigo na parte clara, e eu disse para ele, olha, depois de 20 anos, é que eles lá embaixo vão ver tudo isso. Hum, E eu disse assim, ele disse para mim, esse amigo meu, que estava chateado porque a família dele, e ele morreu. Ele morreu também quando eu estava doente. sei. Que ele tinha deixado um dinheiro e a família não estava conseguindo pegar o dinheiro. Hum, E aí, quando eu voltei em São Paulo, um ano e pouco depois, a esposa dele veio me ver. Nossa, Jaime, e tal, se melhorou, que bom que você se recuperou e tal. Aí, conversando com ela, eu falei, encontrei com teu marido. hum. Encontrou com meu marido? Falei, encontrei. Inclusive, ele disse que tinha um dinheiro. Aí, a mulher desabou a chorar porque ela estava com problema para receber o seguro. Sei.
Só quem sabia era ela, a filha e o filho, só os três. Depois de um certo tempo, botaram advogado, aí ela conseguiu receber. Aí ela saiu do Jardim Miriam, zona sul de São Paulo, e comprou um apartamento em outro lugar. Mas, assim, só eles três sabiam. Eu não sabia, mas o marido dela contou para mim lá em outro plano. Sim. Então, assim, sabe, são uma série de coisas. Isso leva aqui, quando a gente tem uma reunião familiar, isso acaba tendo. Por isso que eu falo do constrangimento. Gera até uma certa, assim, chacota. Que às vezes um Sei. brinca, fala: olha, você não sonhou, você não viu os números da Mega Sena. Aí eu brinco, eu falo: olha, se eu soubesse os números da Mega Sena, se eu tivesse visto, eu não ia contar para ninguém, eu ia ganhar sozinho. Entendeu? Isso eu não vi. Mas eu vi bastante coisa que ainda está para acontecer. Sim, sim. Ainda hoje eu assisti uma reportagem aqui no litoral de São Paulo, diz que o mar em São Vicente recuou. Aí isso já me leva a uma preocupação na cabeça, porque eu vi um grande tsunami. No dia desse tsunami, eu estava subindo a serra. Lá de cima a gente vinha que a água vinha avançando, mas a água não chegou até ultrapassar a serra. Minha esposa queria voltar para trás para tentar salvar a família. E eu dizia: não adianta, porque se a gente voltar, a gente vai morrer. Então, que nem eu falei, coisas que pode ter sido sonho, efeito de remédio, alguma coisa, mas eu vi uma série de coisas que muitas assim, já aconteceram. Besteira, assim, bobagem, Sim. coisa boba, sabe? Quer ver uma coisa boba, 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 boba? Eu recebi alta dia 12 de junho de 2010, Dia dos Namorados, os médicos me deram de presente. Abertura da Copa da África. Antes de eu sair do quarto, e eu gosto muito de futebol, eu falei para o meu irmão: o Brasil saiu fora da Copa, né? Aí ele falou: não, a Copa ainda nem começou, era mais ou menos dia 8. Não, o Brasil estava fora da Copa sim, perdeu de 2-1. Aí ele, sabe, ele me ligou, falou assim: tá alucinado, ele é feito um remédio. Aí Sim. começa a Copa, aí o Brasil sai, perde para a Holanda de 2-1. Isso é um pequeno detalhe que pode ser assim, mera coincidência, mas que ficou na minha cabeça, uma série de coisas que